Olá, meus queridos alunos, forte abraço em todos. Aqui, professor Nilmar de Aquino. Bom, neste momento, nós estamos inaugurando o nosso canal no YouTube, dia 17 de outubro de 2024. Né? Eu, após lecionar presencialmente em cursos preparatórios para concurso e OAB, e obviamente também havia contato com os alunos de forma remota, né, através da internet, mas do curso, resolvi abrir um canal no YouTube para tentar facilitar a tua vida no estudo, no aprofundamento de disciplinas jurídicas que eu leciono. E eu não poderia deixar de abrir o nosso canal do YouTube sem trazer para vocês vídeos sobre uma disciplina hoje fundamental. Se você, meu querido aluno, minha querida aluna, quer ser servidor, quer ser servidora em um tribunal. Porque em tribunais, no Ministério Público e procuradorias, se você atua como servidor ou mesmo um membro, você vai ter que cotidianamente ter contato com essa disciplina que é o processo civil. O dia a dia de um servidor, de uma servidora de secretaria em uma vara da Justiça Estadual, de uma seção judiciária na Justiça Federal, né, ou no TRT, em qualquer tribunal, é com o procedimento inerente ao processo civil ou processo penal. E processo civil ganhou um peso muito grande em qualquer concurso para tribunal. Mesmo você que não é bacharel e nem bacharel em direito, você precisa dominar processo civil para fazer uma prova de excelência e obter êxito no teu concurso. Com esta finalidade principal, eu abri este canal para difundir essa disciplina que muita gente, que inclusive é bacharel ou bacharel em direito, terminou uma faculdade de direito, não domina. Quantos bacharéis terminam uma faculdade de direito sem dominar o processo civil? Eu me formei na UFC em 2002 e, ao terminar o meu curso de direito, obviamente que eu não sabia o que eu sei hoje de processo civil, porque a faculdade, infelizmente, ela é incompleta, principalmente em algumas disciplinas, em específico em relação ao processo civil. E você tem que ter essa noção que processo civil é uma disciplina longa e não é uma disciplina fácil. Ela é uma disciplina que exige que você tenha contato com ela para que você domine os seus principais institutos. Então, convido a todos, através desse canal, que você tenha essa experiência, que você tenha contato com o processo civil no afã de ter uma preparação de excelência, beleza? Nesse sentido, eu trouxe aqui no primeiro vídeo o comentário da prova de processo civil para técnico judiciário do TRF-5, o TRF da 5ª Região, que ocorreu no último domingo. Você vai observar, pela abrangência da disciplina trazida pela prova, que o examinador passeou por vários institutos de processo civil. Então, não cabe mais aquele estudo focado em alguns assuntos. A disciplina hoje é cobrada em sua maior parte por todas as fases do procedimento comum e mesmo, dependendo do nível do teu concurso, em leis extravagantes. Como eu costumo dizer para meus alunos em turmas presenciais, cobra-se em processo civil tudo e mais um pouco, porque além do CPC, ainda o examinador vai cobrar em alguns cargos, como oficial de justiça e analista, leis extravagantes, como lei da ação popular, da ação civil pública, mandado de segurança, ação de improbidade administrativa, enfim. Então, vamos lá, vamos começar a resolver as questões. Se você fez o concurso, vai servir para que você revise as matérias e veja onde é que você errou. E se você não fez o concurso, vai servir como pontapé inicial nos teus estudos, para que você
tenha o contato com essa matéria, perceba a sua importância e comece a entender os seus principais pontos de estudo. Beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. Vou trazer aqui para vocês a questão 47, diz assim: assinale a alternativa correta acerca da audiência de conciliação e mediação e dos prazos de resposta do réu. Item A. Na hipótese de haver litisconsórcio passivo e ter o autor manifestado em sua inicial não ter interesse na audiência de conciliação e mediação, o termo inicial para apresentar resposta para cada litisconsorte será contado em dobro a partir da primeira manifestação de desinteresse em referida audiência pelo primeiro litisconsorte. Pessoal, a assertiva A, ela está errada. E aí eu quero que você veja comigo o seguinte: esta audiência de conciliação ou de mediação, como é a primeira, é chamada de audiência preliminar. Então, essa audiência preliminar, ela trouxe uma mudança em todo o procedimento comum do CPC de 2015. Porque antes dessa audiência, do Código 73, não havia nenhuma interferência em relação ao início do prazo da resposta que não fosse a modalidade de citação. Então, dependendo da modalidade de citação do réu, aí o início do prazo da resposta poderia ocorrer em um momento ou em outro momento. Esta previsão da audiência de conciliação mudou todo este panorama. Quero, em primeiro lugar, que você saiba alguns pontos importantes. Primeiro ponto: esta audiência de conciliação ou de mediação, ela será sempre marcada pelo juiz se o direito material discutido pelas partes no processo admitir autocomposição. Veja que eu não estou falando de direito disponível ou indisponível. Se o direito material admite autocomposição, ou seja, acordo, o juiz marcará esta audiência. Mas essa audiência que o juiz marcou, ela poderá ser desmarcada pelo juiz se ambas as partes, autor e réu, afirmarem expressamente sua vontade de não desejar conciliar ou mediar nada com ninguém. Então, se o autor diz na sua inicial que não quer participar da audiência e o réu também diz que não quer participar, o juiz vai cancelar a audiência que ele anteriormente marcou. E aí eu quero que você note que no item A diz a assertiva que o autor manifestou vontade no sentido de cancelamento dessa audiência. O que é que diz o CPC? O réu terá até 10 dias antes da data da audiência para apresentar no protocolo da secretaria uma petição no sentido de também cancelar a audiência. E aí, tendo em mãos essas duas manifestações de vontade, o juiz vai desmarcar a audiência que ele anteriormente marcou. Beleza? Agora, quero que você note que se houver audiência, esta audiência pode restar frutífera ou não. Vamos lá para a primeira situação. As partes fecham um acordo. Se houve esse acordo, o juiz proferirá uma sentença homologatória desse acordo e o processo já acaba aí. Agora, pode ocorrer do juiz marcar a audiência, ambas as partes comparecem, mas não há acordo. Se não houver acordo, pessoal, e a audiência foi marcada, o dia de início do prazo da resposta, como o processo vai ter que continuar, será na data dessa audiência. Então, se hoje, dia 17 de outubro, o juiz marcou a audiência, ambas as partes compareceram, mas não houve acordo, hoje tem início o prazo da resposta. E amanhã, dia 18, obviamente, tem início a contagem do prazo da resposta, visto que o primeiro dia será excluído da contagem do prazo. Então, bota uma coisa na tua cabeça. Sempre que ocorrer a audiência de conciliação ou de mediação e não houver acordo e o processo tiver que continuar, o início do prazo da resposta ocorrerá na data desta audiência. Mas o item A pergunta se a contagem, se houver um litisconsórcio passivo, ou seja, mais de uma pessoa no polo passivo dessa demanda, haverá contagem em dobro de prazo. Não vai haver. O que o código diz é o seguinte: cada litisconsórcio passivo tem que apresentar
a sua manifestação de vontade de desistência dentro do prazo legal. Então, o que a lei exige é que haja a manifestação de vontade no sentido de cancelar a audiência de cada um dos litisconsortes passivos. Beleza? Ótimo. Então, o item A está errado. Vamos para o item B. Designada a audiência de conciliação ou de mediação e não havendo composição entre as partes, o réu terá prazo de 15 dias para apresentar sua defesa e o termo inicial será contado a partir da data da audiência infrutífera, assertiva correta. Foi exatamente, meu povo, o que eu acabei de dizer para vocês. Sempre que houver audiência e não houver composição, ou seja, não houver acordo, então o início do prazo da resposta ocorrerá na data desta audiência. E, obviamente, que o prazo da resposta é de 15 dias. O início desse prazo na data da audiência correta, assertiva. Beleza? Vamos para a próxima. Nosso objetivo aqui é estudar e trazer mais conhecimento do processo civil para vocês. Então, vamos lá, volte comigo, vamos para o item C. A audiência de conciliação e mediação somente será designada se autor e réu, se ambos manifestarem interesse na sua realização. Pessoal, assertiva é errada, pessoal. Note, o juiz vai marcar a audiência preliminar sempre que o direito material discutido admitir autocompulsão. Admite acordo, então, obviamente o juiz vai marcar essa audiência. Não se exige manifestação de vontade das partes aqui. O que a lei diz é que a audiência será cancelada se ambas as partes manifestarem vontade nesse sentido, do cancelamento da audiência. Então é para cancelar, não é para marcar. Fechou? Volte comigo, vamos para o item D. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores terão os prazos contados de maneira sucessiva. Assertiva errada, pessoal. Note, litisconsortes passivos, defendidos por advogados diferentes, de escritórios de advocacias diferentes, em processos físicos, terão o prazo da resposta contado em dobro. Cuidado, esse prazo da resposta não dobra se os autos são eletrônicos, só em autos físicos, tá? Mas não é contado de forma sucessiva, não, tá? O prazo é comum para as partes, mas contado em dobro. Fechou? Então, primeira questão, a questão número 47 da prova, B de bola é a nossa assertiva, estou vendo aqui na minha tela da lousa, tá? Vamos voltar aqui, vamos para a próxima. Deixei aqui um quadro em branco, não escrevi nada, vamos para a próxima. Olha a questão número 48. Questão número 48 já diz respeito às provas. Ela diz assim: com relação às provas, assinale a alternativa correta. Item A. A prova documental vale mais do que a testemunhal. Pessoal, assertiva errada. Note, meu povo, os meios de prova previstos em lei, eles têm o peso que, obviamente, o juiz lhes conceder na sua decisão. Mas uma prova não vale mais do que a outra, tá? Aliás, a lei diz textualmente que a prova testemunhal, ela é admitida em lei apenas excepcionadas as hipóteses em que a lei expressamente veda. Então, veja, se a prova testemunhal é admitida em lei, não é vedada, o juiz, obviamente, poderá inquirir a testemunha obtendo essa prova e dar a ela o valor que ela mereça, à luz do caso concreto. Mas não que uma prova documental pese mais do que uma prova testemunhal. Algumas situações é que a prova testemunhal é vedada. Por exemplo, quando a lei ela disser que um determinado fato só pode ser demonstrado em relação à sua existência e validade por um documento. A lei exige a prova documental como a única apta a comprovar a existência e a veracidade daquele fato. Aí é diferente, tá? Mas quando a prova testemunhal é admitida, ela é amplamente válida e tem o peso que o juiz lhe conceder. Fechou? Não esqueça disso. Item A errado. Voltemos aqui para o item B. A inspeção judicial somente pode ser realizada se for requerida pela parte. Não, pessoal. Inspeção judicial, ela pode ser determinada de ofício pelo magistrado. O juiz pode determinar de ofício, independentemente de requerimento de quem quer que seja, a prova de inspeção judicial, né? Não esqueça que esta prova
ela enseja a inspeção por parte do magistrado de pessoas ou coisas. Ele vai lá em loco averiguar aquele fato que ele considera controvertido. Beleza? Então, cuidado, que pode ser determinado de ofício, ele próprio magistrado fazer, ou a requerimento da parte. Fechou? Vamos para o item C. Casamento pode ser provado mediante prova testemunhal. Essa aqui, pessoal, é assertiva errada. Por quê? Porque eu disse para vocês há pouco que a prova testemunhal é válida a não ser que ela seja vedada em lei. E um dos exemplos que eu lhe falei é esse aqui. É quando a lei exige a prova documental para demonstração da existência e veracidade de um determinado fato. É o que ocorre com o casamento. O casamento ele só pode ser demonstrado pela certidão de casamento. Até porque a lei assim exige. Então, se você afirma na inicial que é casado com outra pessoa, já tem que acostar a certidão de casamento. Se não acostou, não demonstrou que é casado. A prova testemunhal aí não supre a falta do documento. Beleza? Então, volte aqui comigo para eu te mostrar aqui o seguinte. Cuidado que nessa situação é um fato que exige prova documental. Então, está errado assertivo. Vamos para o item D. As partes podem convencionar distribuição diversa do ônus da prova. Tá certo, pessoal. Tá certo, tá? Então, veja você que é possível que as partes façam um acordo, pactuem a disponibilidade de ônus diversos do ônus da prova, a realização do ônus da prova de forma diversa daquela prevista em lei. Qual é a regra geral? É bem fácil de você entender. Quem alega tem que demonstrar. Então, é por isso que o Código diz que ao autor cabe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. E ao réu cabe demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Mas eles podem pactuar de forma diferente, tá? O juiz só vai controlar a validade desse acordo quando, obviamente, tornar impossível ou muito difícil o cumprimento desse ônus da prova, aí não será admitido, ou quando se tratar de direito indisponível, tá? Aí não é possível. Note que esse acordo pode ser feito antes ou no curso do processo, sem problema nenhum. Resposta correta, D de dado. Vamos para a próxima. Questão número 45 diz assim: Antônio e Bruno contrataram com Carlos, né? Carlos, descontente com o contrato, pretende rescindi-lo. Para tanto, deve mover a ação. Pessoal, cuidado com essa questão aqui. Eu vou te mostrar primeiro o esquema, depois eu explico para vocês. Note, quem celebrou essa obrigação com Carlos foi Antônio e Bruno. Então, eles são os titulares dessa relação jurídica obrigacional. Se o Carlos está descontente com o contrato, né, e pretende rescindi-lo, ele deve mover a ação em face de quem? Ora, meu povo, presta atenção que uma das hipóteses de litisconsórcio necessário é exatamente quando a validade da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. E quando é que isso vai ocorrer? Né? Quando é que o litisconsórcio será necessário nesse caso? Quando ele disser respeito aos titulares da relação jurídica discutida no processo. Imagine se eu e outra pessoa firmamos uma obrigação com outrem. Ora, neste caso, nós somos os titulares dessa relação jurídica obrigacional. Não haveria validade na sentença se ao réu pudesse, ou melhor dizendo, ao sujeito passivo dessa obrigação, pudesse haver uma ação de rescisão dessa obrigação em face apenas de um dos litisconsortes. Por quê? Porque o outro também titulariza essa obrigação. Então, não haveria produção de efeitos nessa sentença para o litisconsorte não citado. Quero que você note, então, que, neste caso, obrigatoriamente, o sujeito passivo dessa obrigação deve demandar os titulares da relação jurídica obrigacional.
Como são dois, os dois devem ser demandados. Daí a resposta aqui, da 49, C, assertiva C de casa. Precisa necessariamente ser movida ação contra Antônio e Bruno. Como eu disse, ambos são titulares dessa relação jurídica. Vamos para frente, vamos para a questão de número 50. Questão número 50 diz assim: sobre a contestação e reconvenção, assinale a alternativa correta. Item A. As defesas processuais peremptórias, como a incompetência absoluta do juízo, acarreta a alteração do curso do processo sem extingui-lo. Assertiva A está errada. Pessoal, cuidado. Realmente, as defesas podem ser dilatórias ou peremptórias. Estou falando aqui das defesas chamadas de preliminares, tá? Então, note que uma defesa dilatória, ela não extingue o processo, mas prorroga a decisão. Ela cria uma alteração no curso do processo que prorroga no tempo a decisão final. Já a defesa preliminar, que é peremptória, extingue o processo sem julgamento de mérito, como se dá com a litispendência, a coisa julgada, a perempção, tá? A incompetência absoluta não acarreta a extinção do processo. Então, ela é uma defesa preliminar dilatória, não é peremptória. Voltando aqui para a tua questão, o que está errado, então, é isso aqui, ó. Não são defesas processuais, ou seja, preliminares, peremptórias, são dilatórias. Vamos para a questão número 50, B de bola. O pagamento é uma modalidade de defesa de mérito indireta, assertiva correta, e eu vou utilizar aqui, ó, esse esquema para te mostrar o seguinte. A contestação, pessoal, ela tem, via de regra, um conteúdo dual. A lei disciplina, regulamenta que antes do mérito, o réu deve apresentar as chamadas matérias preliminares, que são as defesas processuais. Essas matérias preliminares, né, as defesas preliminares, também chamadas de defesas processuais, é que, como a gente acabou de ver na questão anterior, elas podem ser dilatórias, quando não representam a extinção do processo, uma vez conhecidas pelo juiz, não acarretam a extinção do processo, ou peremptórias, quando, uma vez acolhidas pelo magistrado, representam a extinção do processo sem julgamento de mérito. E, do outro lado, nós temos as defesas de mérito. E nessas defesas de mérito, elas podem ser subdivididas em defesas de mérito indiretas e defesas de mérito diretas, tá? Diretas. Nas defesas de mérito indiretas, o réu, pessoal, ele vai concordar com alguns ou todos os argumentos trazidos pelo autor em sua inicial. Mas ele vai apresentar um fato novo este que é impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Extintivo do direito do autor. Se você conhece essa estrutura, dificilmente você vai errar posteriormente uma questão como essa. Veja, chamo sua atenção para esse ponto. Em minha sala de aula, eu apresento aos alunos o chamado caderno, como é importante ele ter essas anotações que eu faço em lousa, em sala, e você pode acompanhar aqui nas nossas anotações que eu faço na lousa digital, para montar o teu caderno e sempre revisá-lo, tá? Não esqueçam, pessoal, que eu coloco lá o seguinte: essas defesas de mérito indireto são 3 ordens, como a gente viu, né? Fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Qual é o fato impeditivo que eu dou exemplo em sala de aula? É exatamente o pagamento. O modificativo, a novação, e o extintivo, a prescrição. Então, note
que o pagamento é uma defesa de mérito indireta. Nesse sentido, voltando aqui para a tua questão, veja, o item B está correto. Pagamento é uma modalidade de defesa de mérito indireta, como eu acabei de lhes explicar. C de casa. A contestação e a reconvenção devem ser apresentadas em momentos distintos, pois aquela é a expressão de direito de defesa, enquanto que esta é a expressão de direito de ação por parte do réu. Assertiva incorreta, veja, o examinador aqui da IBFC, ele fez uma prova inteligente. Ele mescla nas assertivas alguns pontos corretos com outros falsos. Veja, contestação e reconvenção, hoje, na sistemática do CPC, devem ser apresentadas em conjunto. Dentro da contestação, a reconvenção deve ser apresentada. Não é mais como no sistema anterior, que elas eram apresentadas em peças apartadas, mas simultaneamente. Não é assim. Veja, hoje, se você quiser contestar e reconvir, o réu tem que apresentar a reconvenção dentro da contestação. Agora, claro, contestação não é um dever do réu, né? É um ônus processual. Ele pode, então, não querer contestar, mas querer apenas reconvir. Ele pode? Pode sim. E, nesse caso, a reconvenção será apresentada em uma peça apartada. Mas o que eu estou falando é, se ele deseja contestar e reconvir, essa reconvenção deve ser apresentada dentro da contestação. Fechou? Ótimo. Voltemos aqui, vamos para a assertiva D de dado. Na reconvenção, é vedado ao réu reconvinte ampliar subjetivamente a demanda e trazer um terceiro para o processo. Assertiva errada. Em relação à reconvenção, o CPC de 2015 trouxe algumas novidades importantes que meus alunos estão carecas de saber. Primeira novidade, possibilitou litisconsórcio com terceiro, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Então, na reconvenção, tanto o réu reconvinte pode litigar com o terceiro, quanto um autor reconvindo pode ser demandado com terceira pessoa. Isso é possível. E a segunda grande novidade é que agora a reconvenção pode ser interposta, ajuizada em face do substituto processual, que não era possível na sistemática do código anterior. Beleza? Então, voltando aqui para confirmar, a questão número 50, B de bola é a nossa resposta. Vamos lá para a questão 51. Na questão 51 diz assim: a fase postulatória é caracterizada pela formação e aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Pessoal, só para efeito aqui de visualização, quando a gente está falando do processo sincrético, né? Processo sincrético, que foi a expressão cunhada pelo professor Fred Didier para designar o processo cujo procedimento é subdividido em duas grandes fases, a fase cognitiva e a fase executiva. A fase cognitiva do processo sincrético começa com a fase postulatória. A fase postulatória é a fase em que as partes apresentam ao magistrado as suas argumentações. É por isso que na fase postulatória nós vamos ter o quê? A petição inicial. A petição inicial é aqui. Também será aqui a citação do réu. Ocorrerá na fase postulatória a nossa audiência preliminar, que eu já falei na aula de hoje, né? Audiência preliminar. E ocorre também aqui na fase postulatória, para completar o contraditório, a contestação do réu. O réu vai ter a oportunidade de contestar a sua demanda aqui na fase postulatória. Após a fase postulatória, no procedimento comum, haverá a fase saneadora, a fase de saneamento, tá? Saneamento. Então, quando ele diz após a fase postulatória, nós estaremos aqui, ó, na fase de saneamento. Entenda bem. E aí, voltando para a questão, nós temos assim, ó. Veja, voltando aqui para a questão, deixa eu voltar aqui, por favor. Nós temos, agora sim, o seguinte,
é possível, após o término da fase postulatória, portanto, dentro da fase de saneamento, que o juiz julgue parcialmente o mérito e determine a dilação probatória em relação aos demais pedidos. Assertiva corretíssima, pessoal. Note, veja, ele está falando aqui de cumulação de pedidos. O autor, suponha, formulou 3 pedidos, A, B e C. Ótimo. Na fase saneadora, existem várias oportunidades onde o juiz pode julgar o processo, de forma total ou parcial. No julgamento em conformidade com o estado do processo, o magistrado vai se perguntar: eu preciso de mais provas para julgar o mérito desse processo? Ou seja, eu vou precisar de prova oral? Se precisar de prova oral, ele vai promover a chamada dilação probatória. O processo vai ser dilatado, postergado para a fase instrutória, a fim de ser produzida a prova oral. Se você, autor, formulou 3 pedidos e na fase de saneamento o juiz vislumbra que um desses pedidos ele está totalmente demonstrado e o juiz está convencido que o autor tem direito a esse pedido, mas que nos outros 2 ainda resta uma dúvida crucial, que exige para sua comprovação, para sanar essa dúvida, prova oral, é possível que o magistrado ele julgue parcialmente o mérito dessa demanda, julgando esse pedido que ele está convencido totalmente e deixando para analisar os outros 2 pedidos após a fase instrutória. Então, ele vai abrir a dilação probatória para a produção de prova oral em relação aos 2 pedidos que ele não julgou. Fechou? Volte comigo, que agora você vai ler a assertiva de outra maneira, que agora ela está completamente esclarecida. É possível, após o término da fase postulatória, que o juiz julgue parcialmente o mérito e determine a dilação probatória em relação aos demais pedidos. Perfeito. Vamos para o item B. Autoriza-se que o juiz julgue liminarmente improcedente, nas causas que dispensem a fase instrutória, um pedido que contrariar enunciado de súmula do STJ, desde que o réu esteja citado. Esse é o erro aqui, essa parte é o erro da assertiva. Veja, obviamente que o juiz está autorizado para decretar a improcedência liminar do pedido, sempre que o pedido formulado pelo autor for contrário a um precedente judicial, que abrange súmula do STJ e do STF, e também quando ele reconhecer de pronto a prescrição ou decadência. Então, se o teu pedido for contrário a um precedente, ou quando o juiz ele reconhecer à primeira vista a prescrição ou a decadência, ele está autorizado a decretar a improcedência liminar do pedido. E esse liminar aí é sem oitiva do réu. O réu não será citado e o juiz vai julgar a ação, daí o erro da assertiva. Beleza? Volte comigo, vamos para a questão C, a assertiva C. A citação é ato indispensável para a validade do processo, devendo ser efetuada mesmo na hipótese de indeferimento da inicial. Essa é a parte que está errada na assertiva. Veja, realmente citação é essencial para a validade do processo, mas em algumas situações ela é dispensada. O primeiro exemplo é esse que a gente viu na assertiva anterior, improcedência eliminada do pedido. No caso de indeferimento da inicial por vício insanável, verificação de vício insanável pelo juiz, também o juiz vai extinguir o processo sem citação do réu. Beleza? Isso é possível, pessoal, porque a adesão do juiz beneficia o réu. Seria, obviamente, uma mácula ao contraditório e ampla defesa se pudesse prejudicar o réu. Mas como favorece, é possível nessas situações. Volte comigo, vamos para entender. Quando alegar ilegitimidade passiva, o réu tem a faculdade de indicar ou não, se tiver conhecimento, o sujeito passivo da relação jurídica discutida. Está errado. Tem faculdade nada, tá? Se eu demando alguém e ele alega na sua defesa que é parte legítima para aquela ação, ele é obrigado por lei a indicar, obviamente, se ele souber, a verdadeira parte legítima, né? É a substituição ou correção do polo passivo da demanda. Então, nós temos aí a questão número 51, A de avião. Vamos para a próxima, meu povo. Questão número 52. Questão número 52 diz assim, questão de número 52,
acerca dos juizados especiais, né? Assinale a alternativa correta. Os prazos são contados em dias corridos. Não, pessoal. Não. Os prazos nos juizados especiais, eles são contados também em dias úteis. Veja, nem era para ser, né? Porque lá o juizado especial, o procedimento sumaríssimo, ele é informado pelo princípio da celeridade, com peso maior do que no processo comum. Mas, por ordem prática aqui, os juízes dos juizados também pleitearam esse benefício, e os advogados lá atuam para beneficiar advogado, e conseguiram também no juizado contagem de prazo processual em dias úteis, tá? Não esqueça disso. Voltemos aqui, vamos para o item B. Não é admitida qualquer forma de intervenção de terceiro. Essa é a regra. Salvo a denunciação da lide, o que está errado é isso aqui. Salvo um incidente de desconsideração. Incidente de desconsideração da personalidade da PJ. Personalidade da pessoa jurídica, da PJ. Perceba você, pessoal, que essa exceção está prevista não na Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados, mas no artigo 1062 do CPC de 2015. Cuidado aqui, pessoal. Realmente, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis veda a utilização de qualquer modalidade de intervenção de terceiros, mas ela é anterior ao CPC de 2015. E no CPC de 2015 há uma regra lá nas disposições finais, artigo 10.062, 1062, que prevê essa exceção. Então, no juizado, cabe uma única modalidade de intervenção de terceiros, que é o incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Beleza? Não esqueça disso. Volte comigo. C de casa, da decisão colegiada proferida nos juizados especiais cíveis, caberá recurso especial. Jamais. A súmula, eu vou te explicar a lógica, mas a súmula 203 do STJ já trazia essa regulamentação, tá? O próprio STJ já trazia essa regulamentação. A súmula 203 diz expressamente que não cabe. Olha a importância de você estudar súmulas dos tribunais superiores. Cai em prova, mas é muito, tá? Bom lá. Primeiro você tem que saber que na estrutura orgânica dos órgãos do juizado especial, nós temos uma divisão tripartite. Então eu tenho no juizado só o juiz de primeiro grau, né? O magistrado de primeiro grau, as turmas recursais, que funcionam como órgão de segunda instância, e o Supremo. Note que não integram os juizados o Tribunal de Justiça, ou TRF, e muito menos o STJ. Ora, se o STJ não faz parte da divisão orgânica dos juizados especiais, obviamente que não cabe recurso especial. Esse é o motivo de não caber, porque não faz parte da estrutura do juizado especial o STJ. Beleza? Então, da decisão da turma recursal, já cabe apenas recurso extraordinário para o STF. Não cabe, nem em tese, recurso especial. Veda-se súmula 203 do STJ. Fechou? Vem comigo. Vamos para entender. Não se admite reexame necessário nas causas tratadas pelos juizados especiais federais, assertiva correta. Pessoal, reexame necessário é sucedâneo recursal, não é recurso. Mas é sucedâneo recursal que tem por finalidade dar eficácia, produção de efeitos a uma sentença que é proferida contra a fazenda pública em juízo. Então, se uma sentença for desfavorável ao ente público, para essa sentença ter eficácia, precisa ser confirmada por um tribunal. Daí porque, independentemente de haver recurso voluntário da parte da Fazenda Pública, cabe reexame necessário. Mas nos juizados especiais federais, que segue a mesma lógica, né, dos juizados especiais cíveis da Justiça Estadual, nós temos causas de menor complexidade. E o reexame necessário,
exige um procedimento mais elaborado, mais complexo, que não se coaduna com a sistemática dos juizados. Daí porque a lei veda expressamente o reexame necessário nessas situações. Fechou? Então volte comigo. Resposta correta, D de dado. Vamos para a questão 53. Questão 53 diz o seguinte: sobre as defesas do executado, assinale a alternativa correta. Item A. Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença possuem efeito suspensivo automático. Assertiva errada. Pessoal, no processo de execução, nós temos duas sistemáticas diferentes. Lembrem-se, eu vou até colocar aqui, devido à sua importância, tá? Nós temos que toda a execução ela é fundada em um título executivo. E aí você tem que lembrar que o título executivo ele pode ser judicial, depois nós vamos ter aula específica sobre isso aqui no canal, acompanhe, né? Judicial, quando ele é produzido em jurisdição, e extrajudicial, quando ele é produzido fora da jurisdição. Ótimo. Lembrem-se que quando o título executivo é judicial, na execução deve-se obedecer à técnica da impugnação, ou melhor dizendo, vamos falar do anterior, depois eu falo da defesa, tá? Deve-se executar este título, tá? Deve-se executar através da técnica do cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Este que desafia, sentença, que desafia uma defesa específica, chamada impugnação ao cumprimento de sentença. Ao cumprimento de sentença. Porém, se o título a ser executado é um título extrajudicial, nós vamos ter aqui a execução, e aí título extrajudicial, né? Título de crédito, uma debênture, uma nota promissória, enfim, né? Uma CDA, um contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, ou seja, o que a lei disser que é título executivo extrajudicial, desafia a execução em um processo autônomo. Então, haverá um processo autônomo de execução, em um processo autônomo que desafia como defesa os embargos à execução. Então, olha a diferença aqui no regime, né? Depois nós vamos ter oportunidade para destrinchar tudo isso aqui. Mas é para você ter o panorama, a ideia inicial. E aí, voltando aqui, ele diz: os embargos à execução e a impugnação de sentença possuem efeito suspensivo automático. Não, meu povo. Não mais. Veja, presta atenção que para você interpor a impugnação no cumprimento de sentença ou os embargos à execução no processo autônomo de execução, você não precisa garantir o juízo. Você não precisa garantir o pagamento da obrigação por penhora, depósito ou caução, tá? Não precisa. Porém, para você pleitear a concessão do efeito suspensivo, precisa. Você precisa garantir o juízo e demonstrar a probabilidade do direito afirmado e o risco ao resultado útil ou ao período de dano inerente ao processo. Tranquilo? E aí eu quero que volte aqui nas assertivas para a gente discorrer sobre. Voltando aqui, você tem o seguinte. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, fui tomar ali rapidinho uma água, né? Então, vejam vocês o seguinte, que os embargos, eles não possuem mais efeito suspensivo automático. Pode ser requerida a concessão do efeito suspensivo, tanto nos embargos como na impugnação, por esses requisitos que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Então, a assertiva está errada. Vamos para o item B.
A amplitude da matéria defensiva possível de se alegar nos embargos à execução e na impugnação ao cumprimento de sentença é a mesma, assertiva errada, pessoal. Veja, presta atenção aqui que é importante, tá? Os embargos à execução, eles possuem uma amplitude em relação às alegações possíveis de defesa do executado. Você pode alegar nos embargos qualquer matéria de defesa que você poderia alegar na fase cognitiva do processo, né? Em um processo de conhecimento. No cumprimento de sentença, em relação à sua defesa, que é a impugnação, não é assim. A impugnação ao cumprimento de sentença é uma causa de pedir, é uma demanda com causa de pedir vinculada. Você só pode alegar as matérias que são expressamente previstas em lei, lá no artigo 525, parágrafo 1º do CPC. Então, são 7 matérias que depois a gente pode analisar, que são passíveis de se alegar em impugnação, enquanto nos embargos é a mais ampla possível, tá? Então é diferente, por isso o erro da assertiva. Vamos para o item C. Os embargos à execução e à impugnação ao cumprimento de sentença não são dotados de efeito suspensivo, realmente, não são dotados de efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que tenha a probabilidade do direito, o perigo da demora e a garantia do juízo. Foi isso que eu expliquei para vocês anteriormente. C de casa está totalmente correto. E, por fim, para que os embargos à execução suspendam o andamento da execução, é necessário apenas que o embargante demonstre o perigo de dano e faça a garantia integral do juízo. Não, ele tem que afirmar, né, ele tem que afirmar ali a probabilidade do direito afirmado por ele nos embargos para ter, obviamente, êxito em seu pedido. Então, 53, C de casa. Vamos para a próxima e última questão, questão 54. Portanto, foram 8 questões, né, na prova de técnico. Sobre os pronunciamentos judiciais e os atos processuais, assinar a alternativa correta. Item A, os atos processuais devem ser realizados, em regra, até às 20 horas. Correto, né, pessoal? Vejam, os atos processuais, via de regra, podem ser realizados das 6 às 20. Então, até às 20 está dentro do horário regra previsto no CPC. Obviamente que excepcionam-se alguns atos, né? Principalmente atos externos, citações, intimações e penhoras, tá? Obviamente respeitado a inviolabilidade do domicílio da pessoa. Fechou? Então, item A, correto, mas vamos analisar as outras. O item B diz assim: se proferir a decisão parcial de mérito em favor do autor e interposto agravo de instrumento pelo réu, se for preciso efetuar a liquidação da obrigação reconhecida antes da início ao seu cumprimento, o autor deverá aguardar o encerramento do processo, tendo em vista o efeito devolutivo do agravo do instrumento e a possibilidade de reversão do que restou decidido em sede de tribunal. A assertiva está errada, pessoal. Veja você que hoje uma das grandes alterações que fomentam ou possibilitam a celeridade do processo é que se você tiver um determinado pedido já pronto para executar, ele pode ser executado de um lado e do outro lado simplesmente correr a liquidação. E lá na frente, depois de liquidado aquele valor, aí você, obviamente, pode promover a execução. Mas você não precisa esperar a liquidação para depois executar, tá? Então, quando ele diz aqui, ó, se proferir decisão parcial, é porque há mais de um pedido. Então, em favor do autor, foi interposto agravo de instrumento pelo réu, e se for preciso efetuar a liquidação da obrigação, antes de dar início ao seu cumprimento, o autor deverá aguardar o encerramento do processo, tendo em vista o efeito devolutivo do agravo de instrumento. Não, agravo de instrumento tem efeito devolutivo, mas não é para esse sentido, tá? E a possibilidade de reversão do que restou decidido em sede do tribunal. Como eu disse para vocês, podem andar em paralelo. C de casa, a fixação de calendário para a prática dos atos processuais não vincula o juiz errado. Vincula o juiz, não vincula, tá errado, vincula o juiz, tá? Aliás,
Isso é o grande problema do calendário, é porque vincula o magistrado, né? E aí ele deixa de de ficar livre em relação à sua agenda, né? Aí porque não é muito praticado esse calendário nos atos processuais em todo o Brasil, beleza? Então, o problema do calendário é porque exige, primeiro, que os três entrem em consenso, autor, réu e o juiz, e vincula todas as partes e o magistrado também. Vamos para o item D. Embora os atos processuais sejam públicos, uma das exceções a essa do publicidade e que devem tramitar em segredo de justiça são os processos que versem sobre saúde. Pessoal, isso aqui está errado. Meu povo, cuidado, porque nós temos algumas exceções, né? Tramitam em segredo de justiça, vou até colocar aqui para vocês, segredo de justiça de forma excepcional, porque a regra é a publicidade, as causas em que exigir o interesse público ou interesse social, né? Interesse público social, as que versem sobre algumas causas de família, onde se deve ser preservado o sigilo em relação à própria dignidade da pessoa, né? Casamento, separação de corpos, divórcio, enfim. Quando a intimidade da pessoa, de forma genérica, tiver que ser preservada, e nas causas que versem sobre arbitragem, desde que haja cláusula de confidencialidade. Veja, presta atenção nessa última. Sempre que houver uma convenção de arbitragem, você tem que lembrar que o árbitro ele só tem poderes declaratórios, ele não tem poderes executivos. Então, sempre que houver necessidade de se executar no poder judiciário algo que o árbitro decidiu, obviamente que deve ser preservado o sigilo se houver na convenção de arbitragem cláusula de confidencialidade. Fechou? Com isso, meus queridos e minhas queridas, nós resolvemos a prova de técnico judiciário do TRF da 5ª Região. Espero ter ajudado a todos a compreender um pouquinho mais do nosso processo civil. Fiquem atentos, porque ainda essa semana eu resolvo a prova de oficial de justiça e resolvo a prova de analista da área judiciária. Beleza? No mais, forte abraço em todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, meus caros.